Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é especial para o arquiteto que é assalariado, aquele arquiteto que trabalha de carteira assinada ou que de alguma forma faz parte de uma empresa, que seja ela grande ou pequena. Arquiteto é aquele que tem salário garantido todo mês. Gente, eu não vou falar precisamente de quanto ganha um arquiteto, esse é assunto para outro vídeo e eu quero discutir com vocês direitinho, porque é um assunto um pouco delicado e relativo. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que podem estar afetando o salário de um arquiteto. Vamos conferir? Bom, para começar eu quero falar sobre o tamanho e a especialização da firma que você trabalha. Basicamente eu vou separar o tamanho em dois: pequenas empresas e grandes empresas. E a especialização também em duas: uma empresa que seja específica de arquitetura e uma que tenha em seu quadro o setor de arquitetura, tá bom? Bom, para começar falando sobre tamanho. Primeiro de tudo, eu queria falar para vocês que esses dados que eu vou passar são baseados em pesquisas que eu andei fazendo, em sites americanos, sites brasileiros, e eles não necessariamente correspondem 100% à realidade de todos os arquitetos que estão nessa condição, mas são estimativas. Geralmente, as empresas grandes tendem a pagar ao arquiteto o piso salarial ou uma faixa nem maior nem menor do que aquilo que eles consideram correspondentes a um pagamento de arquiteto. Já as firmas menores tendem a valorizar mais os profissionais com graduação superior e principalmente porque eles não são compostos de mais de 50 funcionários, né, em geral, e aí eles tendem a pagar melhor os arquitetos. Também tem a ver um pouquinho com o ramo que a empresa leva. Por exemplo, se você está numa empresa que o ramo não é arquitetura, mas que tem um setor pequeno de arquitetura, geralmente você é mais bem pago nesses casos. Agora, se você é de uma empresa especializada em arquitetura, geralmente os salários ficam meio nivelados. Não tem um salário assim que desponte mais, a não ser que você tenha um cargo diferenciado, que a gente vai falar mais pra frente. O segundo tópico que influencia no seu salário de arquiteto é a região onde você está trabalhando. Os arquitetos se desenvolvem geralmente muito melhor em áreas urbanas e essa região pode afetar também os fatores salariais, porque elas podem ter um custo de vida maior, mais alto, ou ter um custo de vida menor, mais acessível, e aí o arquiteto tende a ter o salário nivelado de acordo com essas circunstâncias. Em geral, as grandes metrópoles tratam o arquiteto como um profissional mais bem pago, assim, eles têm um reconhecimento maior em grandes metrópoles. O terceiro tópico são as suas qualificações. Todo mundo sabe que a gente deve buscar um diferencial. Então, quanto mais qualificações você tiver, isso tende a te dar um patamar diferenciado dentro da sua empresa. E as empresas, geralmente, eu tô marcando esse geralmente, porque como eu estou falando para vocês, isso são baseados em estimativas, né? Eu não estou falando que todas as pessoas passem por essa situação ou que isso corresponda 100% à realidade de todos os arquitetos. Mas geralmente as empresas tendem a melhorar o salário, né, a faixa salarial dos arquitetos que têm mais qualificações, mais especializações, intercâmbios, experiências, isso é muito importante. Então, quanto melhores forem as suas qualificações, mais alto tende a ser o seu salário. No quarto tópico, eu vou falar sobre condições de mercado, e isso vai especialmente para nós, arquitetos brasileiros. Eu, por muitos anos, trabalhei como arquiteta assalariada, e eu ganhava o piso salarial, e fui ganhando um pouquinho mais conforme o tempo foi passando dentro da empresa, só que o mercado que eu trabalhava, que era o mercado naval, ele entrou em uma recessão abrupta, assim, então é um mercado que hoje está completamente destruído. O que acontece? Nosso Brasil, né, nosso querido país, está vivendo uma das maiores recessões da nossa geração. Eu li um artigo que fala que a nossa geração nunca passou por uma crise. Os nossos pais passaram, os nossos avós passaram, mas a nossa geração, que nasceu assim de 1980 para cá, nunca enfrentou uma grande crise como a gente está enfrentando agora. E as condições de mercado estão péssimas. Num mercado onde você tinha escassez de mão de obra, o arquiteto ganhava muito bem. Nós éramos muito bem reconhecidos. Eu mesma cheguei a ganhar super bem como assalariada, porque eram poucos arquitetos que tinham o conhecimento que eu tinha na área naval. Pouquíssimos. Hoje em dia você tem muitos arquitetos desempregados, muitos arquitetos disponíveis e o mercado tem pagado cada vez menos para os arquitetos, porque tem muita mão de obra disponível.
Gente, isso não desmerece o arquiteto nem o valor da nossa mão de obra, é uma condição atual do nosso mercado. O país inteiro está assim, nós estamos pagando muito pouco para profissionais super bem qualificados. Então é um momento, é uma fase que a gente está vivendo. E isso me leva a crer mais do que nunca que as condições de mercado são extremamente importantes na hora da gente entender sobre o salário de arquiteto e o quanto isso afeta nessa remuneração. O quinto e último tópico que eu vou falar é sobre o seu papel na empresa. Muitos de nós nos acomodamos ou muitos são gananciosos demais. A gente tem que sempre ter um equilíbrio. Seu papel na empresa é importante, você pode pegar mais coisas para fazer, mais responsabilidades, você pode cuidar de mais áreas, tomar para si a frente de alguns projetos ou tentar se desenvolver mais, esteja sempre predisposto a assumir maiores papéis dentro da sua organização. Porque isso também reflete diretamente no seu salário. Quanto maior for a sua responsabilidade, geralmente maior é o seu salário. Isso é muito importante para você se consolidar também como um profissional e para você ver o seu perfil dentro de uma organização mais bem estruturada. Gente, não é todo mundo que tem perfil de liderança, não é todo mundo que quer ser chefe, quer ser gerente, quer ser líder. Não é todo mundo que é assim, mas geralmente as pessoas que têm essa predisposição tendem a ganhar um pouquinho mais naquele salário, né, naquela remuneração mensal, tá bom? Bom, gente, eu vou fazer mais vídeos sobre arquitetura, eu tô buscando muito, tô estudando super o assunto pra trazer os vídeos mais diferentes pra vocês sobre arquitetura. Como eu já falei pra vocês, em breve nós vamos ter um canal só de arquitetura, porém eu vou continuar subindo os vídeos de arquitetura aqui no Vaidades. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha esclarecido algumas dúvidas pequenas de vocês. Eu ainda vou falar sobre o salário de arquiteto, eu sei que é uma dúvida muito recorrente de vocês e eu posso dizer como profissional que é uma dúvida que ronda a vida de nós profissionais também. É muito discrepante a diferença entre os salários que muitos de nós ganhamos, as áreas que a gente segue. Então não se preocupem, vai ter um vídeo falando sobre isso. Esse vídeo aqui foram só 5 diquinhas que eu achei muito interessantes porque a gente está vivendo, né, o início de um novo ano, talvez aí uma retomada da situação financeira do nosso país, da economia do nosso país. Quem sabe, né, até 2018 as coisas melhorem. E eu queria muito falar sobre isso com vocês porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção esses dias, de você ver as coisas afetando, né, a remuneração do arquiteto, nossa remuneração, essas oscilações, né, mesmo do mercado. Então eu espero que tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo, não esquece de se inscrever no canal, porque aí você recebe todas as notificações em primeira mão, tá bom? Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau!